Dicas para iniciantes em falar em público. Dia 1. Falar na frente das pessoas, especialmente grandes multidões, é geralmente percebido como a experiência mais estressante que se possa imaginar. As ideias a seguir neste curso foram projetadas para ajudar você ou qualquer pessoa a transmitir suas ideias e mensagens para uma pessoa ou um grupo grande em praticamente qualquer ambiente. Criar uma apresentação eficaz pode parecer muito esmagadora. Mas aqui estão estratégias que você pode usar para apresentar um discurso eficaz e poderoso em 30 minutos ou menos, independentemente do seu público-alvo. Número 1. Identificando seu objetivo. A importância do estabelecimento de metas não deve ser negligenciada ao se preparar para qualquer apresentação. A primeira coisa que você precisa fazer antes de iniciar sua apresentação é definir seus objetivos. É crucial que você comece com um fim em mente. Pergunte a si mesmo: o que eu quero alcançar com meu discurso? O que eu quero que meu público receba? O que eu quero que meu público faça a seguir? A primeira coisa que você precisa fazer no processo de preparação da fala é identificar seu objetivo. O objetivo da sua apresentação pode variar de conscientização, promoção da compreensão, geração de impacto, venda de um produto ou até inspirar seu público. Lembre-se de que a principal razão pela qual você está apresentando em primeiro lugar é dar, não apenas ganhar. Dessa forma, seus objetivos devem estar alinhados ao permitir que seu público se beneficie da sua apresentação. Sua definição de objetivos deve ser extremamente clara, não apenas para você, mas também para o seu público. Isso os ajuda a criar internamente os benefícios que obterão ao ouvi-lo. O maior erro de falar em público é quando você começa com o propósito errado em mente. Alto-falantes medíocres operam sem uma finalidade específica que pode facilmente causar estresse e ansiedade. A natureza do seu objetivo é tão importante quanto o próprio objetivo. Muitos oradores muitas vezes assumem por engano ou mesmo subconscientemente decidem que seu objetivo é a validação e aprovação do público. Errado. Isso é completamente tolo. Isso faz com que uma grande pressão sobre o orador seja absolutamente perfeita, a fim de obter aprovação unânime, e isso causa muita ansiedade. Eu chamo isso de um propósito produtor de estresse. Depois de estabelecer o objetivo de sua apresentação, você poderá criar facilmente sua apresentação para que ela seja alcançada. Lembre-se de que a essência de falar em público não é ganhar algo, mas dar algo. Ao operar com esse estado de espírito, você ajusta automaticamente sua linguagem corporal, tom de voz e cria conteúdo útil para o seu público. Com isso, você atrai imediatamente a atenção da maioria. Para concluir esta sessão, aqui está um resumo rápido. Antes de escrever seu discurso, você precisa definir claramente seus objetivos e se perguntar: o que você deseja alcançar com isso? E definir metas que beneficiem não apenas você, mas também seu público. Agora que você identificou o objetivo do seu discurso, pode passar para o próximo estágio. Número 2. Preparando seu discurso. Agora que você identificou o objetivo do seu discurso, é hora de elaborá-lo. Mas, antes disso, é importante esclarecer seu tópico. Uma maneira de garantir que tudo esteja esclarecido é experimentar o teste do cartão de visita. Você pode expressar sua ideia principal em apenas um lado do cartão de visita? Se puder, você está pronto para seguir em frente. Se não puder, continue trabalhando até conseguir. Agora, você pode começar a redigir seu discurso. Pegue uma folha de papel e no topo da página, indique claramente o tópico desejado e o objetivo da sua apresentação. Em seguida, escreva suas linhas de abertura e siga com 4 a 5 pontos-chave. Apoie esses pontos e resuma-os na conclusão. Este é o seu esboço. Agora que você listou os assuntos mais importantes, pode começar a elaborar sua apresentação com base no esboço completo. Antes de começar a escrever esse discurso corretamente, vamos fazer um rápido desvio e visitar um dos maiores e mais notáveis discursos feitos na história da humanidade. Sim, I Have a Dream de Martin Luther King Jr. Você sabia que a parte mais importante, mais citada e mais poderosa de todo o seu discurso, sua declaração icônica Eu Tenho um Sonho, foi feita apenas no último trimestre de toda a sua poderosa apresentação?
Você se pergunta como ele conseguiu captar toda a atenção de mais de 200 mil defensores agitados e zangados de direitos civis? Se você fosse pensando que era sua autoridade, você está errado. E também não era a aparência dele. O reverendo King teve uma introdução poderosa. Ele começou com isso, 5 anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica estamos hoje, assinou a Proclamação de Emancipação. Esse importante decreto veio como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros que foram queimados nas chamas da injustiça fulminante. Veio como um amanhecer alegre para encerrar a longa noite de seu cativeiro. Martin Luther King, Jr. iniciou seu poderoso discurso com uma história forte e apaixonada, que definiu o clima para o restante de seu discurso. Quando você começa a elaborar seu discurso, lembre-se de que a parte mais importante é a sua introdução. Se a atenção do seu público não for capturada nos primeiros 30 segundos, você já é história. Sua introdução pode fazer ou interromper todo o seu discurso. Lembre-se que uma abertura forte é o rei, trocadilho não intencional. Você pode começar com uma pergunta sondadora, uma declaração forte, uma história pessoal ou até mesmo uma citação. Esses elementos não apenas definem o clima para o seu discurso, mas também despertam a atenção do público e se concentram o suficiente para prendê-los pelo resto do que você tem a dizer. Agora que você criou uma introdução poderosa, pode passar para os pontos principais do seu discurso. Cada um desses pontos deve ser apoiado por histórias interessantes, ilustrações, referências históricas, anedotas humorísticas e exemplos com os quais o público possa se relacionar. Histórias ou ilustrações comuns incluem referências a ocorrências comuns da infância, dores de crescimento ou até experiências de adolescentes. Você pode usar essas histórias e exemplos para reforçar ainda mais o seu argumento. Os seres humanos são criaturas sensoriais. Se você é capaz de despertar mais do que apenas um sentido, a audição deles, você os enganchou para sempre. Lembre-se de incluir descritivos em suas histórias e até imagens para as visuais em seu público. As analogias ajudam seu público a conectar os pontos de seus pontos em suas cabeças. Lembre-se também de abrir e fechar cada ponto com uma transição clara. Isso facilita para o seu público acompanhar sua história. Para aqueles que estão vendendo ou motivando seu público, você pode até abordar a dor do público, enfatizar os benefícios de tomar ações imediatas, sugerir um curso de ação recomendado seguido de considerações finais. Agora que você detalhou todos os pontos principais do seu discurso, pode começar a escrever o seu encerramento. Uma conclusão comum, mas eficaz, é um resumo. Isso pode ser seguido por um apelo ou uma chamada à ação para desafiar seu público, o que depende completamente de seu objetivo e tópico. Faça um resumo rápido do seu público e, se necessário, defina diretrizes claras e as próximas ações que eles poderão executar com as informações que você acabou de fornecer para que não sintam que deixaram o seu discurso sem nada concreto para levar consigo. Aqui está um rápido resumo do processo de preparação. 1. Identifique seu objetivo. 2. Esclareça seu tópico. 3. Elabore seu discurso. 4. Elabore sua introdução. 5. Liste os principais pontos que você deseja transmitir e 6. Escreva seu resumo e encerre seu discurso com guias passo a passo claros ou listados ou próximas ações para seu público. Vamos para a próxima parte desta sessão. Número 3. Preparando seus recursos visuais. Na época de Martin Luther King Jr., os auxílios visuais não eram apenas um luxo, eles eram um aborrecimento e, em alguns casos, uma impossibilidade. Hoje, graças aos avanços tecnológicos, você tem projetores em quase todos os salões principais de um evento de palestras ou um quadro branco com marcadores, no mínimo. Como tal, não é desculpa para não ter recursos visuais acompanhando sua fala. Por que os recursos visuais são tão importantes? Eles estimulam outro dos sentidos do público e forçam o cérebro a vincular os dois. Isso inadvertidamente ajuda a mantê-los acordados e focados durante todo o seu discurso. Mais importante, eles permitem que você reforce ainda mais seus pontos para o seu público e aumenta o número de associações que o cérebro deles faz, o que pode aumentar a lembrança do seu público sobre o tópico.
Deixe-me compartilhar com vocês dois recursos visuais muito comuns e altamente eficazes que cativam a atenção do público e ajudam a orientá-lo enquanto fala. Em primeiro lugar, flipcharts. Os flipcharts são enormes blocos de papel montados em um cavalete portátil. Esse auxílio visual é melhor usado com uma audiência relativamente pequena, geralmente 20 ou menos, a menos que haja uma câmera para ampliar o gráfico no resto do salão. Você pode usar cores negrito ou escuras em um flipchart branco para aumentar a facilidade de leitura. Um flipchart pode ser preparado antes da sua apresentação, mas o poder do flipchart é que ele pode ser usado para desenhar ou escrever durante a sua apresentação. Muitos palestrantes motivacionais adotam o flipchart, por quê? Porque, em comparação com as apresentações em PowerPoint, um flipchart permite ao apresentador ter uma gama maior de movimentos corporais, a fim de reforçar e reiterar seus pontos com gestos e força. Em seguida, você tem a apresentação em PowerPoint. Atualmente, usar um laptop, um projetor e um Microsoft PowerPoint ou o programa Apple Keynote é a norma. Os avanços tecnológicos nos permitiram produzir recursos visuais dramáticos e de alta resolução, como animação e simulações. Hoje, os auxílios visuais baseados em computador estão se tornando o padrão para muitas apresentações técnicas, educacionais e até comerciais. O poder da apresentação do PowerPoint é que ele pode ser usado para públicos pequenos e grandes e pode transmitir informações simples e altamente complexas. Hoje, com dispositivos de controle remoto, você pode até mudar seus visuais enquanto caminha pelo palco. Se você já assistiu vídeos do TED Online ou participou de uma conversa do TED, saberá o que quero dizer. O desafio dos visuais baseados em computador é que você precisa mantê-los simples. Há muitas coisas a considerar ao elaborar sua apresentação. Aqui estão alguns que você pode ter em mente. Em primeiro lugar, sua fonte. O tamanho da fonte não é apenas importante, mas sua escolha afeta significativamente a legibilidade. Sempre mantenha fontes de alta legibilidade, como Times New Roman, Arial ou Helvetica. As fontes sans serif são preferidas, pois geralmente aumentam a legibilidade. Se essas fontes parecerem chatas ou desagradáveis para você, descarte esse pensamento. Seu público agradecerá muito por usar essas fontes. Em segundo lugar, suas cores. Escolha cores que aumentem a legibilidade. Lembre-se de que o texto vermelho contra um fundo preto é um terror de ler, e o mesmo para vice-versa. Atenha-se a fundos claros e pastéis e cores escuras de texto, como fundos pretos ou escuros, preto-marrons e cor branca do texto. E lembre-se de que seu texto deve ter no máximo 3 cores. Se você teme que sua apresentação fique monótona, você sempre pode optar por imagens e imagens coloridas para adicionar um toque de vida à sua apresentação de slides. Mas lembre-se de escolher suas fotos com sabedoria e não deixá-las ofuscar você e seu discurso. Em terceiro lugar, o que sim, mantenha-o simples e sugestivo. Eu estou falando sobre o texto. É uma falsa apresentação apresentar seus leads para o seu público. Você deve saber tudo de dentro para fora e, ocasionalmente, recorrer aos leads para obter uma sugestão ou referência. Mais importante ainda, os pontos principais da sua apresentação não devem estar nos seus recursos visuais. O texto nos seus recursos visuais deve fazer alusão apenas aos seus pontos principais. Use marcadores em vez de frases completas para diminuir a palavra do seu auxílio visual. Isso também se aplica aos seus gráficos e diagramas. Não apresente a eles um gráfico completo com 20 componentes para decifrar. Se sua apresentação exigir tabelas e gráficos, divida os dados do seu público-alvo com antecedência. Eles não precisam saber tudo, apenas suas principais descobertas e as estatísticas significativas. Por fim, menos é mais. Isto é em referência à sua animação. Você pode usar a animação para reiterar um ponto, ou até criar algum drama e suspense. Mas animar cada palavra ou objeto em sua apresentação é um enorme não. Você não apenas distrairá fortemente seu público, como também poderá causar dor de cabeça. Para resumir rapidamente, os flipcharts são ótimos para usar com multidões menores e oferecem uma maior amplitude de movimento.
Se você estiver pensando em usar slides do PowerPoint ou de palestras como auxílio visual, lembre-se das 4 regras para aumentar a legibilidade e a atenção do público. 1. Fonte simples. 2. Alto contraste e cores mínimas. 3. Mantenha-o simples e sugestivo. E 4. Menos animação é mais. Recursos visuais são uma grande ajuda para apresentações e devem ser usados, se possível. No entanto, evite o erro número 1 cometido por muitos palestrantes iniciantes: não permita que seus recursos visuais o controlem. Você controla a apresentação. Seu auxílio visual é apenas um auxílio e não é o programa inteiro. Use-o para reiterar e fazer backup de seus pontos e não faça disso o ponto de toda a apresentação. Lembre-se de que o objetivo do seu auxílio visual é motivar seu público e despertar a imaginação deles para ajudá-los a ter empatia com sua ideia e tópico e visualizá-lo muito além do que é visível no efêmero slide do PowerPoint que eles exibem atualmente. Agora que você já abordou os conceitos básicos de fala e apresentação, vamos para algo um pouco mais praticado. Número 4. Criando uma apresentação simulada. A única maneira de eliminar o estresse e o medo antes do dia da apresentação é ensaiar. A prática consistente não apenas aumentará significativamente sua confiança, mas também o ajudará a lembrar e a se acostumar com o seu materialismo. Deixe-me explicar com você a estrutura básica de um ensaio. Primeiro, memorize sua frase de abertura. Isso é crucial, pois assim que você entrar no ritmo das coisas, perceberá que o resto flui de maneira mais suave. Em seguida, memorize seus pontos principais em ordem de suas apresentações. Tente criar siglas para os seus pontos e insira-os na sua mente de forma consistente enquanto se prepara. Lembre-se também de suas transições. Entre cada ponto, lembre-se de sua escolha de transição para o próximo ponto. Relacione sua frase de transição ao seu ponto principal e você a lembrará facilmente durante sua apresentação. Realismo. Por fim, lembre-se de suas histórias. A melhor maneira de fazer isso não é criar histórias, mas usar experiências pessoais reais. Dessa forma, você não precisará memorizar detalhes e sentimentos, mas a história em si virá naturalmente para você e, mesmo se você esquecer o fluxo da história. Enquanto pratica, é importante sorrir e falar em voz alta, mesmo se você estiver sozinho. Acredite em mim quando digo que apresentar em sua cabeça não é o mesmo que falar em voz alta. Simular uma apresentação real, mesmo quando sozinho, pode ajudar. Você cria confiança e ajuda a criar a atmosfera de uma apresentação. Realismo. Quando eu digo simular, quero dizer, dar o fora. Sorria, use gestos, consulte seus recursos visuais, pratique sua postura. Tudo isso pode parecer bobagem, mas realmente ajuda a aumentar sua energia e entusiasmo, injetando indiretamente essa mesma energia em seu público no dia. Realismo. Quando você simula sua apresentação para um público real, comece pedindo ajuda a seus amigos e familiares. Se você ficar nervoso ao falar com uma grande audiência, comece pequeno. Comece praticando para um público de 2, seus pais ou irmãos, talvez. Reúna o feedback deles e passe para um grupo de prática maior de 4. Peça ajuda a seus amigos e peça que eles se sentem e forneçam opiniões sinceras. Depois, passe para um grupo de 8 pessoas e repita esse processo para um grupo maior de amigos. Lembre-se de obter feedback de todos os grupos e refletir sobre suas falhas e as coisas específicas em que você pode melhorar. Lembre-se de pedir ao seu público para ser crítico e esclarecer todas as suas falhas de apresentação. Você quer aprender com seus erros, grandes ou pequenos, antes da coisa. Realismo. Outra coisa importante a fazer é gravar seu ensaio. Grave-o em formato de vídeo, se puder. Por que eu sugiro gravar? Isso é para que você possa refletir sobre sua própria apresentação, além do público. Coloque-se no lugar de um espectador ou ouvinte e identifique seus erros ou momentos menos gloriosos. Concentre sua atenção também no ritmo e no tempo da sua fala e faça anotações para a prática seguinte. Por fim, sua linguagem corporal é particularmente importante, pois elas enviam mensagens subliminares para o seu público. Ande ereto e alto, faça contato visual constante e firme com seu público,
Sorria constantemente e use gestos para ajudar a injetar alguma versatilidade e movimento em sua apresentação. Isso não apenas transmitirá uma mensagem menos imprecisa ao seu público, como também pode ajudar a dissipar a tensão nervosa. Para resumir rapidamente, pratique, reflita, pratique. Essa é a chave para o sucesso da apresentação. Ensaie para pequenos grupos, aumente lentamente o número de funcionários nesses grupos e obtenha feedback do seu público simulado. Grave seus ensaios e analise seu próprio estilo de fala e apresentação e enfatize sua linguagem corporal. Dia 2. Número 1. Elimine o medo do palco e construa sua autoconfiança. Você é do tipo que se encolhe ao pensar em subir no palco? O tipo superado pelas palmas das mãos suadas, batimentos cardíacos acelerados e pernas trêmulas no momento em que você dá o primeiro passo nessa plataforma. Se você é, não pense menos em si mesmo. O medo de falar em público é altamente comum e quase todo mundo já experimentou ou sentiu em algum momento de suas vidas. De fato, as estatísticas mostram que algum grau de medo-nervosismo em falar em público afeta cerca de 95% de todos os falantes. De fato, estudos recentes nos Estados Unidos da América mostraram que o medo de falar em público realmente é superior ao medo da morte. Você não acha bizarro que o público americano em geral tenha medo de enfrentar as multidões mais do que a perspectiva de céu ou inferno? Dia 3. Agora que abordamos a elaboração de sua apresentação, a personalização e a extraordinária, podemos seguir para coisas mais avançadas. Nesta sessão, falaremos sobre maneiras de ajudá-lo a lidar com um público que você nunca conheceu antes e como se conectar a eles. Além disso, também abordaremos a sessão de perguntas e respostas importante e muitas vezes perturbadora que normalmente segue uma apresentação. Número 1. Examinando o público. Outro componente central de uma apresentação matadora é a interação do público. A parte final de qualquer apresentação, respondendo a perguntas do público, pode ajudá-lo a criar confiança e estabelecer ainda mais sua credibilidade como especialista em seu assunto. O problema é que essa parte da apresentação é a parte em que você quase não tem controle. Portanto, o primeiro passo para ter sucesso nessa arena é conhecer melhor o seu público. Antes da sua apresentação, você deve fazer uma pesquisa rápida do seu público. Existem algumas maneiras de fazer isso e esses métodos dependem completamente da natureza da sua apresentação. Se você é um dos vários palestrantes que se apresentam para uma grande multidão de pessoas, convém levar alguns minutos para se misturar com o público antes do discurso. Fale com eles, olhe em volta para. Decifre a faixa etária geral, verifique se suas referências culturais são relevantes e avalie rapidamente suas carreiras e estágios de vida. No entanto, se você estiver falando com o conselho de administração de uma organização grande ou de várias organizações, talvez não tenha o luxo de se misturar casualmente antes de apresentar. Nessa situação, convém fazer uma pesquisa rápida sobre esses indivíduos específicos e seus respectivos perfis de empresa. Se você não conseguir fazer as duas coisas, pode facilmente solicitar ao organizador o perfil de público-alvo esperado ou direcionado e trabalhar a partir daí. Eis porque você deve passar por todo esse problema e por que valerá a pena. Ao conhecer as características e a demografia das pessoas com quem você fala, você poderá adaptar sua apresentação de maneira eficaz e escolher seus pontos de apoio, anedotas ou analogias para reiterar o que você precisa dizer. Falar com um grupo de estudantes de 15 anos de idade, por exemplo, é muito diferente de falar com um grupo de estudantes de 19 anos de idade. E muito menos com um público de profissionais. Você verá que a pesquisa de público é especialmente importante quando você está fazendo uma apresentação técnica. Em situações como essa, você descobrirá que precisa avaliar o nível de consciência do seu público antes mesmo de elaborar sua apresentação para não aborrecê-lo ou sobrecarregá-lo. Grandes oradores públicos entendem que os erros sempre podem ser superados com a conexão, e as informações são mais compartilhadas com a conexão. Se o seu público está conectado a você, você está menos preocupado em esquecer um ponto, fazer uma declaração estranha ou até parecer um pouco desgrenhado. Você está menos preocupado com o que acontecerá, como e se eu cair? E se o projetor quebrar e meus leads desaparecerem para sempre?
Ou e se eu peidar no palco? Com uma conexão, você fica automaticamente menos preocupado, pois tudo será perdoado. Número 2. A sessão de perguntas e respostas mais importante. Não é demais dizer que a maioria dos apresentadores fica extremamente aliviada e preocupada ao mesmo tempo em que chega a esse estágio de seu discurso. Eles estão aliviados que a maior parte das conversas acabou agora, mas também estão profundamente ansiosos com o tipo de perguntas que surgirão no seu caminho. Se você se encontrar nessa posição, lembre-se de manter a calma e lembre-se de que a sessão ainda está sob seu controle. A regra geral para lidar com perguntas é ouvir a pergunta, respondê-la e, em seguida, encaminhá-la rapidamente para a sua agenda. Se você precisar de um minuto para pensar, reunir-se e responder a sua pergunta, repita a pergunta para o resto da plateia. Isso também ajuda o restante do público a saber exatamente o que você está abordando. Em primeiro lugar, ao selecionar qual membro da pergunta da plateia responder, lembre-se de não apontar para eles com o dedo. Em muitas culturas, esse gesto é percebido como rude e agressivo. Em vez disso, gesticule para eles com a palma da mão voltada para cima, como se estivesse recebendo alguém. Ao responder à pergunta, lembre-se de manter contato visual com a pessoa que fez a pergunta. Se possível, dê-lhe uma resposta concisa. Depois passe para a próxima pergunta. Mantenha sua credibilidade, oferecendo fatos para apoiar sua resposta e sempre seja diplomático. Se você fizer uma pergunta não relacionada ao seu tópico ou completamente fora do seu campo de especialização, poderá educadamente explicar o motivo pelo qual está optando por não responder a essa pergunta ou mesmo abordar o tópico no seu assunto. Se você se deparar com uma pergunta feita em um tom agressivo ou particularmente argumentativo, minha sugestão é respondê-la de maneira breve e rápida e, em seguida, seguir em frente imediatamente. Alguns questionadores podem tentar prendê-lo em um debate que geralmente consome tempo e aborrece o restante da audiência. Tente o seu melhor para evitar cair em um debate aberto com esse indivíduo, reformulando a pergunta e passando rapidamente para a próxima. Também chegará um momento em que você não terá certeza da resposta à pergunta de alguém. Sinceramente, acredito em ser sincero e dizer a ele que você realmente não tem certeza se a resposta que você oferece pode ser precisa. No entanto, você pode percorrer uma milha extra prometendo reunir informações sobre a resposta para ter certeza e retornar a elas. É importante, então, obter as informações de contato dessa pessoa do organizador ou da própria pessoa e realmente fornecer uma resposta, ou pelo menos um reconhecimento. Como alternativa, você pode oferecer a pergunta a outros membros da plateia e ver como eles respondem. Em algumas situações, você pode ser recebido em silêncio no momento em que abre a sessão de perguntas e respostas. Muitos palestrantes imediatamente se movem para encerrar a sessão e sair do palco. Pessoalmente, acho que se você é recebido em silêncio, você a. Perde a plateia completamente ou b. Tem uma plateia muito tímida. Se você fez tudo de acordo com o livro e como eu o aconselhei, a última opção é definitivamente a resposta correta. Se você estiver falando com um público principalmente asiático, é menos provável que seja bombardeado por perguntas. Nessa situação, sugiro não encerrar a sessão e, em vez disso, compartilhar as respostas para algumas perguntas frequentes sobre o tópico da sua apresentação. Dessa forma, você está cobrindo todas as bases e certificando-se de agregar valor ao seu público agora que a apresentação terminou. A última opção é definitivamente a resposta correta. Se você estiver falando com um público principalmente asiático, é menos provável que seja bombardeado por perguntas. Nessa situação, sugiro não encerrar a sessão e, em vez disso, compartilhar as respostas para algumas perguntas frequentes sobre o tópico da sua apresentação. Dessa forma, você está cobrindo todas as bases e certificando-se de agregar valor ao seu público agora que a apresentação terminou. A última opção é definitivamente a resposta correta. Se você estiver falando com um público principalmente asiático, é menos provável que seja bombardeado por perguntas. Nessa situação, sugiro não encerrar a sessão e, em vez disso, compartilhar as respostas para algumas perguntas frequentes sobre o tópico da sua apresentação.
Dessa forma, você está cobrindo todas as bases e certificando-se de agregar valor ao seu público agora que a apresentação terminou. Número 3. Envolvendo seu público-alvo. Uma das chaves para uma apresentação verdadeiramente bem-sucedida é a participação do público. Ao envolver seu público-alvo na apresentação, você os ajuda a se concentrar e a se relacionar melhor com o material que precisa apresentar, incentivando-os a agir imediatamente com as ideias que você compartilhou após a sessão. Se você está se perguntando por que precisa ir além para conseguir que seu público participe e lembre-se e aplique o que diz, deixe-me dar a resposta. Seu papel como orador não é apenas transmitir uma mensagem, mas também facilitar a absorção e a aplicação desta mensagem. Um orador verdadeiramente bem-sucedido realmente se importa com o público. Uma das maneiras mais rápidas e simples de estimular a participação do público é na forma de um quebra-gelo no início da sessão. Os quebra-gelos são particularmente úteis para seminários longos, mas também podem ser usados em apresentações mais curtas para permitir que seu público se mova e agite as coisas antes de começar. Um bom quebra-gelo é começar pedindo a todos os membros do seu público que se levantem e se apresentem a pelo menos 2 pessoas ao seu redor e ofereçam um fato curto, peculiar e aleatório sobre si mesmos. Se você tiver tempo em um grupo grande, poderá dividir seu público em grupos pequenos ou parceiros e envolver todos em várias atividades. Para maximizar a participação do público, você pode até conseguir que esses grupos elegam um líder ou um representante para compartilhar suas descobertas e expressar seus pensamentos unânimes. Durante longas sessões, é fácil para o público ficar grogue ou impaciente. O que você pode fazer é levá-los a iniciar sua sessão com exercícios de aquecimento. Peça-lhes que se levantem, levante os braços e gire, ou até permita que eles tenham um belo alongamento de gato. Outra maneira peculiar de envolvê-los, interagir e acordar é fazer com que todos se levantem e deem à pessoa ao seu lado uma massagem nas costas de 2 minutos. Você também pode colocá-los em movimento tocando músicas animadas e colocando-as no ritmo para uma rápida agitação e dança antes de realmente começar. Outra boa maneira de realmente se conectar com seu público e fazer com que eles interajam com você é fazer uma pergunta a eles no início de sua apresentação. Uma pergunta comum, porém inteligente, é perguntar a eles o que eles esperam ganhar com a sua sessão ou discurso e, no final da sessão, você pode revisar esses pontos com os membros do seu público para mostrar exatamente o que você cobriu. Essa é uma boa maneira de permitir que seu público conecte os pontos sozinhos e pesquise ativamente sua apresentação em busca de informações importantes. Em algumas ocasiões, você pode querer reunir informações do seu público. Deixe-me compartilhar com você um método simples e eficaz para fazer isso. Este método é chamado de Ben Franklin Close. Os únicos materiais necessários são um quadro branco ou flip chart e um marcador. Você começa dividindo o papel em 2 longitudinalmente e etiquetando cada lado do papel, prós e contras, por exemplo. Então, você faz seu público gritar respostas e ideias enquanto as escreve. Isso não apenas estimula seus cérebros cansados e os faz pensar, mas também oferece um momento para analisar rapidamente sua apresentação, recuperar e decidir sobre suas próximas ações. Não é incomum se deparar com membros estranhos e menos sociáveis da plateia. Em culturas mais conservadoras, comunicação e interação aberta e casual não são a norma. Para evitar silêncios constrangedores e olhares de pedra, você pode pré-selecionar um punhado de voluntários. Isso lhes dá tempo para se preparar e preenche uma sessão excessivamente silenciosa. Na situação em que você não tem resposta à sua pergunta, esteja preparado para realmente responder a si mesmo. No entanto, é importante não levar o silêncio muito a sério. Todo orador público enfrentou um público pedregoso ou menos sociável em um determinado momento. Uma boa maneira de incentivar a interação é através de subornos. Não, eu não estou falando sobre o tipo ilegal. Estou me referindo a pequenos presentes secretos que você pode oferecer a membros mais ousados e ousados da sua audiência para recompensá-los por sua participação. Isso pode incluir canetas personalizadas baratas, blocos de notas, pastas ou até chaveiros. Por último,
Mas não menos importante, você deve lembrar que o objetivo do envolvimento e da interação do público é inspirá-los a se sentirem bem consigo mesmos e motivá-los a agir. Lembre-se de que as pessoas agem por razões próprias, não suas. Portanto, é importante fornecer a eles um ambiente no qual eles possam agir em resposta à sua mensagem. Apenas um resumo rápido: introduza quebra-gelo em sua sessão, sugira exercícios de aquecimento ou sessões de dança para manter um fluxo otimista e alto de energia, conhecer seu público e o que eles querem para ajudá-los a alcançar seus objetivos, oferecer pequenos, presentes baratos para que eles participem e lembrem-se do objetivo da interação do público. Número 4. Itens de preparação antes da sua apresentação. Agora que você abordou os conceitos básicos de preparação da fala, personalização da fala, energia vocal, habilidades de linguagem corporal e plataforma, pesquisa e envolvimento e interação da audiência, você pode passar para a parte final deste curso, os principais itens que você precisa. Prepare-se antes da sua apresentação. Aqui estão algumas dicas rápidas para ajudar a tornar sua apresentação fluente. Primeiro, use cartões de sinalização. Se você não tiver certeza de sua capacidade de memorizar um discurso inteiro, não se preocupe, ninguém espera que você o faça. Com o papel, você pode criar facilmente cartões de sinalização rápidos e em forma de ponto para ajudá-lo em uma apresentação inteira. Muitos oradores públicos cometem o erro de imprimir um ensaio inteiro em um monte de cartões. Não caia nessa armadilha. Lembre-se do esboço do seu discurso que você fez no início do processo de elaboração do discurso. Coloque esse esboço e coloque-o em um punhado de cartões. Polvilhe notas curtas e lembretes como conte uma história engraçada sobre a piscina ou mostre o gráfico sobre diferenças de gênero em seus cartões de sugestão em vez da história completa. Os cartões de sinalização são elementos extremamente úteis em qualquer apresentação e, como qualquer outro orador, não hesite em empregá-lo corretamente. Ensaie sua abertura e seu término completa e constante. Eu já disse isso antes e vou repetir novamente, porque é assim que é importante: a introdução é rei. Lembre-se de que os primeiros minutos, ou até segundos, do seu discurso determinam o humor e o fluxo do restante da sua apresentação. E até a quantidade de foco e atenção do público. Não ensaie demais. Lembre-se de que é realmente importante ser natural. Ensaiando muitos shows, e também não de um jeito bom. Embora a preparação seja a chave, você precisa garantir que sua apresentação seja conversacional e natural, não memorizada. Ensaie o discurso completo na noite anterior à sua apresentação e pare. O suficiente. Esqueça. Cuide de seus uns e as. Isso pode parecer bobagem, mas em retrospecto, realmente não é. Você pode não perceber seus as e uns, mas confie em mim, seu público percebe. Observe o que você diz e mantenha-os no mínimo. Monitore seu público. No momento em que você sentir que os está perdendo e eles estiverem saindo da apresentação, ajuste seu discurso, improvise e se projete com força. Como alternativa, neste ponto da apresentação, você pode quebrar rapidamente e fazer com que eles se levantem e se movam com um exercício de aquecimento rápido antes de repetir rapidamente seus pontos iniciais e passar para o próximo. Tenha uma boa noite de sono na noite anterior. Por que digo isso e por que é importante? Porque a falta de sono resulta em nervos desgastados, e isso mostra. Quando você não está suficientemente descansado, é mais provável que você sucumba aos nervos, nervosismo e gagueira das mãos, todos os quais prejudicam não apenas sua apresentação, mas sua credibilidade. Evite tudo isso e se você não é um café, não tente compensar a falta de sono com uma xícara de café. Você descobrirá que a cafeína não apenas o mantém acordado, mas também o estimula demais e é menos composto. No dia da sua apresentação, chegue cedo. Existem muitos benefícios em chegar cedo. Em primeiro lugar, você não entrará no local como um naufrágio apressado e valsa para o palco despreparado. Chegar cedo permite que você exiba seus pontos rapidamente antes de realmente apresentar. Você também parecerá legal, calmo e calmo, componentes importantes para transmitir confiança. Quando você não está com pressa, também tem menos chances de esquecer as coisas. Em segundo lugar, como eu disse antes nesta sessão,
Chegar cedo permite que você se misture com seu público e os conheça melhor. Fique do lado de fora enquanto eles estão se registrando e conversando com eles. Descubra suas esperanças e sonhos e saiba o que eles esperam obter com sua sessão, ou mesmo porque eles participaram. Coisas simples como essa não apenas ajudam a determinar o tom da sua apresentação, mas permita que seu público se conecte com você e conheça você. Dessa forma, você sabe que já tem amigos na plateia e será menos provável que tema e fique nervoso. Por fim, mas o mais importante, divirta-se. Pode parecer impossível, mas existem neurônios no cérebro chamados neurônios espelho. Como seus nomes, eles refletem as ações da pessoa diante de você. Se sua energia estiver alta e seu tom otimista, sua audiência refletirá exatamente a mesma coisa. Vice-versa, se sua energia estiver baixa e seu tom monótono, eles refletirão o tédio. Você precisa aproveitar o que está falando e injetar paixão e entusiasmo em sua apresentação. Em outras palavras, você precisa se divertir. Dito isto, vamos dissecar esse sentimento comum para entendê-lo melhor. Vamos começar com o que é medo? O medo é definido como a antecipação da dor. Sim, você ouviu direito. O medo não é dor, mas a mera antecipação dele. Existem 5 elementos causais do medo do palco. 1. A percepção ou imaginação da presença de pessoas que julgam. 2. A possibilidade de fracasso. 3. A necessidade inerente de fazer o bem para evitar o fracasso. 4. O sentimento de incerteza de si. Pode-se fazer bem e 5. Um foco excessivo no próprio comportamento e aparência. A razão pela qual experimentamos sintomas desconfortáveis como tontura, palmas das mãos suadas e aumento da frequência cardíaca é porque esse medo é realmente uma condição psicológica que se manifesta fisicamente por esses sintomas. Então, para evitar esses sintomas, temos que vencer o medo. Como vamos fazer isso? Ao atacar cada um dos 5 sintomas causais. Nesta sessão, revelarei 6 etapas muito simples para ajudá-lo a superar seu medo de falar com o público no palco. Etapa 1. Seja centrado no público. Para vencer o medo, lembre-se de que sua apresentação não é sobre você. Em vez disso, é realmente sobre o seu público. Concentre-se nas necessidades do seu público, e não na maneira como você irá atuar e seus medos desaparecerão automaticamente. A verdade é que ninguém se importa realmente com a sua voz ou com a sua aparência. Seu público está mais interessado no que você tem para oferecer. Concentre-se em como você pode oferecer o melhor benefício para as pessoas que estão ouvindo você. Se você estiver vendendo um produto, concentre seus esforços na venda dos benefícios do seu produto para o seu público. Se você estiver compartilhando um aprendizado, concentre-se em como eles podem se beneficiar ou agir com o que você precisa compartilhar. Se você é ou não contando uma história para criar rapport ou oferecendo um discurso de vendas, um foco nas necessidades do seu público pode ajudar a tirar sua mente do seu medo. Etapa 2. Aceite que você comete erros. Ninguém nasce como um orador perfeito. Bons oradores não nascem, eles são feitos. Você acha que Martin Luther King Jr. fez aquele discurso incrível em sua primeira tentativa? Aquele homem era um reverendo que havia proferido inúmeros discursos e sermões antes de Eu Tenho um Sonho. Até ele cometeu erros. Então, se você estragar tudo, isso realmente importa? O mais importante é que você aprenda com seus erros. Se você perceber um erro durante o seu discurso, ninguém na plateia vai reprovar se você voltar atrás para corrigir esse erro. De fato, é mais credível o que você faz. Para melhorar e melhorar, você precisa correr riscos. Pense na sua apresentação como uma oportunidade de beneficiar e transmitir informações surpreendentes ao seu público. E lembre-se disso, Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. E isso o impediu? Não. Suas invenções estão espalhadas pelo mundo hoje e são constantemente inovadas. Você quer ser um Thomas Edison, ou o idiota que tem medo de sair de casa por medo de cair? Etapa 3. Abandone toda essa conversa interna negativa.
Se você se lembrar dos elementos causais do medo do palco que acabei de mencionar, notará que todos esses elementos têm um tema recorrente: conversa interna negativa. Assim como a forma como as sementes de uma árvore determinam seus frutos ou produto final, o que acontece no interior tem um impacto significativo no exterior. Isso significa que nossas ações e medos são realmente influenciados por nossas mentes subconscientes. O diálogo interno negativo não apenas drena sua energia, como desmotiva você. Para superar isso, você precisa começar a substituir todas as conversas negativas por positivas. Fique na frente do espelho diariamente, com as costas retas e com um sorriso no rosto. Substitua seus pensamentos de "não posso fazer isso", "as pessoas vão me julgar" e "vou chupar" por frases como "me sinto com energia", "estou preparado e focado", "sou entregando valor ao meu público". E o público é meu amigo, não inimigo. Eventualmente, a atitude e as ações seguirão. Como diz o famoso ditado, você precisa fingir até conseguir. Etapa 4. Converta seu medo em energia positiva. Você sabia que, além de seus pensamentos, você também pode converter seu comportamento físico? Você pode ajudar a converter os sintomas do medo do palco com o poder da visualização e da crença. Por exemplo, você sabia que as palmas das mãos suadas e o pulso acelerado também são sintomas de uma corrida de adrenalina? Então, em vez de atribuir pensamentos negativos ao seu pulso acelerado e palmas das mãos suadas, por que você não decifra essas reações físicas como uma adrenalina? Como emoção e otimismo para a sua apresentação? Isso não apenas diminui seu medo, mas também liga imediatamente o estado de alerta e energia no seu corpo. Suas reações físicas são o que você as faz serem. Além disso, se você estiver no meio da apresentação, não entre em pânico. Você pode escolher uma das duas rotas. Você pode ser honesto, dizer ao seu público que esqueceu e precisa se referir às suas anotações e rir com uma piada sobre o envelhecimento, ou pode deixar de lado um pouco e contar ao público uma história de uma coisa engraçada que aconteceu com você recentemente. Ambas as rotas oferecem 1 minuto para realinhar seus pensamentos, 1 minuto para a plateia rir e humanizá-lo para a plateia. Se a garganta seca é o sintoma mais assustador do palco, peça aos organizadores que preparem um copo de água morna ou chá. Bebidas geladas contraem a garganta e causam mais desconforto do que conforto, e tome um gole ocasional entre os pontos. Isso não apenas dá à audiência 1 minuto para fazer anotações, mas também é oferecido um momento para recuperar seus pensamentos e se preparar para a próxima sessão. Lembre-se de tomar apenas um gole e não engolir o copo inteiro. Etapa 5. Presente diariamente. Não estou falando apenas de prática, falarei disso mais tarde, mas de incorporá-la à sua vida diária. Para dizer a verdade, falar com um público não é diferente da sua interação diária com as pessoas ao seu redor. Em uma conversa, você está tentando transmitir uma mensagem ou vender uma ideia, ambas exigem as mesmas habilidades e elementos em uma apresentação pública. Depois de entender esse conceito, isso pode ajudá-lo a se sentir muito mais confiante e poderoso no palco. Quando estiver conversando com seus amigos, tente se visualizar em um palco e imagine que eles são o seu público, como eles reagem a você nesse cenário e como eles vão reagir a você no palco, com exceção dos seus amigos. Realmente interrompê-lo. Uma maneira de ganhar confiança e superar o medo é incorporar elementos de suas habilidades de falar em público em suas conversas diárias com seu chefe, colegas, amigos e familiares. Observe com cuidado como eles respondem e você pode ajustar facilmente seu estilo de conversa para produzir as reações desejadas. Etapa 6. A prática fica quase perfeita. Estou repetindo esse ponto da nossa última sessão, porque é tão importante. Isso pode parecer bastante simples, mas a verdade é que, quanto mais você conhece seu material, mais confiante estará, pois o medo de esquecer desaparecerá quase inteiramente. Como mencionei anteriormente, pratique seu discurso em 2 pessoas, depois em 4, 8 e assim por diante. Avalie cuidadosamente seus sentimentos, seja confiança ou ansiedade, durante a apresentação e registre o feedback dos grupos de prática. Novamente, lembre-se de que não precisa ser perfeito e, em vez disso, ficará melhor à medida que você avança e pratica mais.
Com tempo e prática suficiente, sua apresentação. As habilidades melhorarão drasticamente na medida em que você não precisa mais se preocupar em se envergonhar ou estragar tudo. Antes de avançarmos para o próximo ponto, deixe-me resumir rapidamente as 6 etapas para ajudar a superar o medo do palco. 1. Seja centrado no público. 2. Aceite que você pode cometer erros. 3. Abandone sua conversa interna negativa. 4. Converse seu medo em energia positiva. 5. Apresente diariamente. 6. A prática se aproxima da perfeição. Agora que você tem os conceitos básicos de preparação da apresentação e as etapas para eliminar o medo do palco até um T, passemos a personalizar sua apresentação. Número 2. Incorporando sua personalidade em sua apresentação. Uma característica comum entre os grandes apresentadores é que eles têm um estilo distinto que torna seu discurso memorável e ajuda a injetar sua personalidade em sua apresentação. Isso ajuda a manter seu público animado. Obama costuma incorporar slogans e abstenções em seus discursos. Steve Jobs é um mestre do visual em que cria colocações estratégicas de slides vazios para tornar suas imagens mais fortes e mais proeminentes quando elas aparecem. Como Obama e Steve Jobs, você precisa alocar tempo para se concentrar em transmitir seu estilo da maneira mais emocionante possível. Uma maneira de incorporar sua personalidade é integrar histórias pessoais em seu discurso. Esta não é apenas uma maneira eficaz de expor seu público a quem você é, mas também os ajuda a se relacionar com você em um nível mais emocional e pessoal. Um tipo de história pessoal que geralmente funciona é a história de sucesso herói. Você pode falar de si mesmo como alguém que superou um enorme obstáculo na vida que é relevante para o seu tópico de apresentação. Isso não apenas permite que o público se relacione, simpatize com você, mas também agrega alguma credibilidade e autoridade ao que você está prestes a compartilhar com eles. Outra maneira de incorporar sua personalidade em sua apresentação é ilustrar seu estilo físico. Em outras palavras, como você se veste. É importante observar a parte da mensagem que você está tentando transmitir. O principal profissional de marketing da internet, Frank Kern, é o ponto de venda. É por isso que sempre que ele fala para o público, ele está de short de surf, uma camiseta folgada com o cabelo em uma desordem selvagem, ele está transmitindo subliminarmente a mensagem de liberdade para o público. Dito isto, existem algumas diretrizes que você deve levar em consideração ao decidir o que vestir no palco. Em primeiro lugar, mantenha suas joias no mínimo. Decorar-se com muito brilho pode distrair o público do seu discurso e a única coisa que eles levarão com eles no final da apresentação será o quão brilhante você era. Em segundo lugar, fique longe de roupas muito coloridas. Um par de calças com listras em 5 cores contrastantes lembrará apenas um palhaço de sua infância, e não uma pessoa de autoridade. Dito isto, roupas excessivamente monótonas podem ajudar a misturá-lo ao segundo plano, tornando-o irrelevante e completamente imemorável para o seu público. Sua roupa deve apenas reiterar o seu ponto, não executar o show. Lembre-se sempre de que o foco principal do público deve estar no que você precisa compartilhar com eles e em nada mais. O humor é outra ótima maneira de injetar personalidade na sua apresentação. Além de ajudar a atrair a atenção do seu público, também pode animar a atmosfera. No entanto, se você optar por usar humor na apresentação, verifique se suas piadas são originais e não clichê. Tente não tirar sarro dos membros do seu público e, em vez disso, vire a piada para si mesmo. Por exemplo, se você é uma pessoa de baixa estatura, você pode zombar da sua altura para ilustrar um ponto relevante para o seu discurso. Se você perceber que suas piadas estão caindo na plateia, não fique desanimado. Pontue-os com piadas curtas e indiferentes, como droga, lembrarei de guardar isso para mim da próxima vez. Ou mesmo merda, minha mãe achou engraçado. Vou lembrar de não pedir conselhos sobre humor da próxima vez. No final das contas, incorporar personalidade significa basicamente ser você mesmo. Seu público pode não ser psíquico, mas será capaz de ver através de uma persona falsa. Portanto, não há melhor apresentação física do que o seu eu genuíno. Então relaxe,
Relaxe e lembre-se de se divertir. 1. O apresentador relaxado que está se divertindo automaticamente abre a plateia e as relaxa. Seu público é um espelho de quem você se projeta. Número 3. Coisas extras necessárias para ajudar você a transmitir uma mensagem de alto impacto. Deixe-me compartilhar com você alguns elementos extras que você pode adicionar para dar à sua apresentação aquele zing extra necessário para ir de bom a ótimo. As habilidades de plataforma desempenham um papel crucial para fazer com que seu público não apenas preste atenção em você, mas também os empolgue e entusiasma com a sua mensagem. O ritmo da sua apresentação, o tom e o volume da sua voz e até a sua variedade vocal desempenham papéis importantes para ajudar você a transmitir sua mensagem de forma eficaz. Essas ferramentas ajudam a esclarecer e apoiar sua mensagem, enfatizar suas ideias e até dramatizar sua mensagem. A manutenção consistente de um volume alto e um tom alto de voz fará com que você pareça excessivamente autoritário ou agressivo, enquanto o uso de volumes baixos e tons suaves pode fazer com que você pareça tímido demais e diminua sua credibilidade como orador, e a falta de variação fará com que você pareça muito monótono. A melhor e mais eficaz rota é permitir-se uma ampla gama de tons e tons. Adicionar variedade ao seu padrão vocal é uma maneira infalível de atrair a atenção do público e reforçar as ideias-chave para ele. Além disso, um momento oportuno de silêncio ou pausa pode ajudá-lo a enfatizar ainda mais certas ideias ou, em algumas situações, dramatizar sua mensagem com um pouco de suspense ou antecipação. Alguns bons usos das pausas incluem a pausa após você contar uma piada para dar ênfase e dar à audiência um momento para acalmar o riso. Outro bom uso da pausa é logo depois que você é apresentado ao seu público, pois isso dá tempo para que eles voltem a focar a atenção na apresentação. Além do seu tom de voz, sua linguagem corporal e gestos também são componentes importantes na transmissão de um discurso mais significativo e memorável, adicionando pontuação. Você sabia que o corpo humano contém mais de 700 músculos? É triste saber que apenas alguns desses músculos são usados pelos alto-falantes. Os oradores tendem a concentrar a maior parte de sua atenção na busca das palavras perfeitas e dos pontos mais preciosos, esquecendo assim que nosso corpo fala mais alto do que as palavras jamais poderiam. Quando digo a linguagem corporal, não quero dizer usar os braços e os dedos em uma embreagem mortal em um púlpito ruim ou clicar freneticamente nos slides do PowerPoint. Quero dizer permitir que seu corpo se mova naturalmente. Embora uma boa mensagem seja importante em uma apresentação, sua eficácia como orador é realmente sobre sua capacidade de chamar atenção, interesse e emoção em seu público-alvo por meio de comunicação não verbalismo. Uma mensagem incrível transmitida com uma linguagem corporal terrível não leva ao ponto. Por que é que? Como seus ouvintes não apenas julgam você e sua mensagem com base no que ouvem, eles também levam em consideração o que vem. Ao falar com uma audiência, seu corpo pode ser usado como uma ferramenta muito eficaz para adicionar ênfase e clareza às suas palavras. Também desempenha um papel muito importante em convencer o público de seus sentimentos sinceros, sua sinceridade em educar ou compartilhar com eles e seu entusiasmo com o assunto. Independentemente do objetivo do seu discurso, o eu exterior que você projeta deve ser apropriado e relevante para o que você diz. Como incorporar uma boa linguagem corporal? Aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode incorporar uma boa linguagem corporal em suas apresentações. Em primeiro lugar, você pode começar mantendo contato visual com seu público. Você não deve apenas passar o olhar continuamente por toda a sala, em vez disso, tente focar sua visão em membros individuais da plateia. Você descobrirá que pode criar um vínculo com eles apenas olhando diretamente nos olhos por 3 a 5 segundos. Ao usar o contato visual, você faz com que todos na sua audiência se sintam envolvidos e conectados a você. Em segundo lugar, enquanto estiver em uma sessão de prática, peça ao ouvinte que atente a maneirismos perturbadores, como inquietação, tremor, mordida de lábio ou toque de tecla. Todas essas características distraem sua audiência do ponto principal da mensagem e concentram sua atenção em seu nervosismo e medo. Você imediatamente se desacredita de qualquer autoridade que tenha sobre o que está falando. Você parece automaticamente inseguro e diminui a confiança que seu público-alvo deposita em sua mensagem.
Em terceiro lugar, permita que seu corpo se mova naturalmente, movendo-se de um ponto do palco ou plataforma para outro. Um bom exemplo é caminhar para o outro lado do palco à medida que você avança para o próximo ponto, ou seguir em direção à plateia quando fizer uma pergunta. Esses movimentos sutis ajudam o público a visualizar inconscientemente sua transição de um ponto para outro e a enfatizar certos tópicos. Por fim, lembre-se de sorrir e realmente expressar suas emoções com o seu rosto. Um sorriso pode ajudar bastante o público a se abrir para você. Dito isto, sorrir constantemente durante todo o discurso só faz você parecer clinicamente insano. Uma variedade de expressões faciais relevantes para o que você está falando no momento pode ajudá-lo a pontuar ainda mais sua mensagem. Surpresa, curiosidade, tristeza, raiva. Essas são apenas algumas emoções que você pode usar enquanto conta uma história ao seu público para que ele o visualize adequadamente. Em resumo, as habilidades da plataforma e o uso eficaz da linguagem corporal podem ajudá-lo a pontuar ainda mais sua mensagem e fazer uma apresentação matadora. As chaves para usá-los com sabedoria? Variedade e relevância. Sempre altere seu tom de voz e os movimentos do corpo e sempre os use com relevância para o que você estiver dizendo no momento.